Muito bem, estamos de volta aqui para apresentar e iniciar mais um estudo do curso Teologia Contemporânea. Essa é a aula número 13. Nós vamos aqui dar uma rápida introdução à patrística, ou, melhor dizendo, à filosofia da patrística, tá? Então, se você perder o primeiro vídeo, assiste o primeiro vídeo, o segundo e o terceiro, tá bom? Isso é importante para ter um entendimento melhor. Antes de eu fazer uma explicação sobre a patrística e entrar no nosso livro de PDF, que é o nosso livro básico do curso, Abraão de Almeida, Teologia Contemporânea, eu gostaria aqui de citar para vocês o credo apostólico, tá? Que tem tudo a ver, ou o credo dos apóstolos, que tem tudo a ver com a aula de hoje e com o curso em si, tá bom? Talvez você não conheça esse credo, mas ele é muito importante para toda a cristandade, ou melhor dizendo, cristianismo, né? É muito usado por protestantes, evangélicos, tá? E também por católicos, tá? Então, eu vou citar aqui o credo apostólico, ou o credo dos apóstolos para vocês, e depois eu vou fazer uma rápida resumo do capítulo 2 do livro, da aula 3, tá? Vejamos bem aqui o que diz o credo apostólico, ou o credo dos apóstolos. Diz assim: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Rapidamente, eu gostaria de dizer aqui duas coisas importantes a vocês. Primeiro, o credo apostólico faz diversas referências a doutrinas necessárias contidas no Novo Testamento, mas que, às vezes, aparentemente, por desconhecer a historicidade, a história do cristianismo, a gente acaba pensando que, ao dizer a Santa Igreja Católica ou nasceu da Virgem Maria, estamos fazendo referência à Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, sinto em dizer que não é nada disso que estamos fazendo ou citando. A expressão nasceu da Virgem Maria ou a Santa Igreja Católica nunca fez referência e nem pode fazer referência à Igreja Romana ou catolicismo, tá? Por quê? O credo apostólico dos apóstolos não tem conexão com o surgimento dessa seita que vai ser muito mais distante desse período, tá? Se você quiser entender melhor sobre isso aí, temos o curso História da Igreja e o curso Bibliologia, vai estabelecer algumas coisas sobre isso aí. Mas então, Santa Igreja Católica não é a Igreja Católica Romana, mas é a Igreja Universal. Nem a igreja, não, e também não é referência à Igreja Neopentecostal dos dias de hoje, tá? Essas palavras é dentro do contexto original, tá? Igreja no sentido assim mundial, universal, tá? Mas não Igreja de Roma, tá? E nem a Virgem Maria como uma imagem santa, tudo não. Mas isso foi citado para comprovar a encarnação da segunda pessoa da Trindade, entendeu? Por isso que está essa expressão, nasceu da Virgem Maria, apenas para dizer que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele se tornou homem, tá bom? 100% homem. E a Igreja Católica, aqui, a Santa Igreja Católica, faz referência à Igreja de Cristo, não à Igreja Católica, porque a expressão católica, no latim, tá? Se diz universal, tá bom? Só isso por enquanto. Partindo daí, nós podemos fazer um rápido resumo da obra que nós vamos aqui citar. Deixa eu colocar
rapidamente aqui, para ficar já no ponto. No capítulo 2 já fizemos algumas aulas. Deixa eu botar aqui rapidinho. Já fizemos filosofia grega e... Deixa eu ver aqui. Passa mais um pouquinho. Pronto aqui. A filosofia patrística, não é isso? Pronto. Vamos ver agora. Então, patrística. Esse período ele pode ser e deve ser entendido como um período de alguns movimentos muito importante para o cristianismo, tá? Como um todo. Nós citamos, dizemos que nesse período surge os pais apostólicos, os pais apologistas e os pais antignósticos, ou padres, né? Padres apostólicos, apologetas e antignósticos. Esses padres apostólicos estão mais próximos do primeiro século, tá bom? Os apologistas e antignósticos já vão tendo já um desenvolvimento histórico. Então, a patrística tem esses 3 componentes necessários e que tem seus aspectos positivos e negativos. Esses movimentos ou vamos dizer assim, esse conjunto de líderes que vai surgir após o final do primeiro século, eles surgem para, primeiro, defender a fé, mostrar quais são os livros inspirados, tá? No meu ponto de vista, apesar de que a história diz que os livros inspirados foram bem catalogados, separados, escolhidos e denominados por esses pais ou padres do período da patrística, eu acredito que as escrituras já tinham determinado, né, dentro do primeiro século, quais eram os livros inspirados. Por quê? Nesse período da patrística, que já começa no ano do segundo século, né, 200 anos depois de Cristo, vai surgir, tá, diversos escritos, né, falando sobre Jesus, falando sobre Deus, falando sobre o Espírito, falando sobre o reino, falando sobre o mundo espiritual, diversos livros, dando origem aos livros apócrifos. Então, esses padres ou esses pais do período da patrística, eles vão refutar 1 ou 2, 3, 4, 5 livros e vão aproveitar outros que são inspirados. Vão nos dizer para o mundo contemporâneo, nosso mundo, quais são os livros divinos, né, escritos pelos apóstolos, profetas. Mas essa é a visão histórica. Mas, no meu entender, os autores do primeiro século, Paulo, João, Pedro, Lucas, eles mesmos já trabalhavam isso dentro desse primeiro século, do primeiro período, né? E não necessariamente já no segundo século. Eu acredito que o segundo século ele apenas vai ter suas confusões e aspectos positivos em reafirmar aquilo que a igreja que Jesus estabeleceu no primeiro século já ensinava, acreditava. Mas a partir do segundo século já vai ter uma construção, uma organização muito maior, muito mais preocupada em relação ao nível e o desenvolvimento da sociedade, do Estado, dos direitos, dos deveres e para proteger e também a igreja, enfim. E teve, obviamente, aspectos negativos, tá bom? Então, a patrística, né, os padres apostólicos, apologistas e antignósticos, foram eles que deram um formato institucional para a igreja. Antes, a igreja era vista e considerada apenas como uma comunidade. Então, com a patrística, o Estado, né, por exemplo, o Estado romano e o próprio Estado posterior passa a respeitar e a garantir certos direitos à igreja, né, à instituição, porque é necessário que o Estado, que a civilização como um todo, consiga interpretar e entender que fenômeno ou que movimento é esse que surge nos países, nas civilizações, dentro dos povos, para que
os direitos desse grupo, dessas religiões ou dessa região, possa ser garantido e não evitado. E assim é necessário que o cristianismo pudesse ter voz, né, influenciar a política posteriormente e assim defender seus direitos do mesmo modo, para que o Estado possa não ser antirreligioso, né? O Estado, para que também o Estado não possa apenas ver o cristianismo, né, ou o conjunto dessa comunidade como algo marginal, né, fora do Estado democrático de direito, por exemplo, ou da monarquia. Então, houve uma necessidade muito grande de criar mecanismos para mostrar que o cristianismo não é contra o Estado, mas ele é algo que vai ajudar o Estado a se desenvolver de uma forma muito melhor. Então surgem diversos pensadores, diversos escritores, também com esse propósito, né, para que o Estado pudesse respeitar essa instituição e os membros dessa igreja. Então, a filosofia patrística era muito complexa, tem muitos pensadores, muitas obras publicadas, e é um período muito grande. Ela vai começar no século II e vai terminar já no século VIII depois de Cristo. E ela se divide em pais latinos e pais orientais. Esses acadêmicos, esses eruditos, esses filósofos, esses teólogos, não é? Muitos deles se afastaram, obviamente, das escrituras, outros permaneceram, né, ao longo da história, mas o que nós podemos dizer com confiança é que esses pais latinos e orientais, eles foram os principais responsáveis, depois da morte dos apóstolos, né, dos discípulos de Cristo, foram responsáveis pela tradução da Bíblia, pela manutenção e pela composição no cânon do Novo Testamento. Isso é o que a história diz, tá? Como disse a vocês, não vou entrar nesse mérito aqui, mas no outro curso sobre História da Igreja, eu posso ampliar essa argumentação, mas o cânon já estava estabelecido a partir do primeiro século. O século II em diante, os apóstolos, os padres, eles é que foram os que vão sistematizar de uma forma acadêmica, de uma forma institucional, os livros e separar eles dos apócrifos, tá? Mas isso já ocorria dentro do Novo Testamento, ok? Então nós vamos agora, dando essas rápidas considerações, o resumo do próprio capítulo 2, nós vamos fazer aqui a citação, a leitura do capítulo, basicamente 2 páginas, bem curtinho e de fácil entendimento, tá bom? Vejamos o seguinte, a filosofia patrística, né, surgiu como resultado de obras dos primeiros mestres ou pais da igreja, padres, né, durante a fase histórica que vai do primeiro ao nono século. 3 períodos podem ser assimilados na evolução dessa filosofia. O período de formação, o período do apogeu, o período da transição. No período de formação destaca-se a obra dos apologistas e polemistas na tarefa de difundir a doutrina cristã e de combater as heresias. Foi o que nós estamos aqui resumindo para vocês. Então, distingue-se então os pais gregos, alexandrinos e africanos. Com exceção dos mestres latinos, que condenaram a cultura greco-romana, a atividade principal dos primeiros pais da igreja teve como propósito conciliar a cultura pagã com o ensinamento do cristianismo. A mais famosa de todas as escolas patrísticas foi a de Alexandria, onde teve atuação destacada de Clemente, Pateno e Orígenes. Herança moral e adâmica. Deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Já o período do apogeu, os filósofos patrísticos procuraram esclarecer o sentido autêntico das verdades reveladas, aproveitando para isso a derrota do paganismo. Santo Agostinho, aí já é no período da filosofia medieval, né? Mas também que cobre esse período da patrística,
representante do período apogeu, foi o maior filósofo da época patrística e uma das mais profundas e luminosas inteligências de todos os tempos. Além de ser o maior expositor da teologia conservadora ocidental, Agostinho, que foi também teólogo e bispo de Hipona, tem sido também considerado um verdadeiro psicólogo. Os estudiosos de Agostinho geralmente afirmam que a única coisa que ele poderia aprender da psicologia moderna seria a sua terminologia. Na sua luta contra o paganismo, Agostinho procura defender o conceito de Deus e da alma, servindo-se de recursos intelectuais disponíveis, como a filosofia helenística romana. Ele afirmou que não se pode pregar o evangelho sem as sagradas escrituras e sem uma fé viva nas verdades reveladas de Deus. Segundo esse filósofo, a regra a seguir é compreender para crer e crer para aprender. A doutrina de Agostinho foi idealizada à luz da heresia pelagiana. Na opinião de Pelágio, em qualquer momento da fase humana ou da vida humana, é completamente livre de escolher o bem e o mal, e não sofre qualquer efeito da queda de Adão. Pelágio estabelece uma heresia que diz que, basicamente que o ser humano nasce sem o completo contato com o pecado, ele é 100% bom. E isso não é verdade nas escrituras. Então Agostinho refuta esse tipo de livre-arbítrio e afirma que o orgulho humano é a fonte do pecado original. Isso é a fraqueza ou a incapacidade que herdou de não conseguir praticar o bem. No pensamento agostiniano de Agostinho, destacam-se os seguintes pontos. Adão não quis aceitar a sua posição de criatura. O pecado de Adão foi passado aos seus descendentes de duas maneiras principais. Primeiro, pela origem sexual, ou transmissão biológica, e pela herança moral. Tá? Existe muita confusão aqui que algumas pessoas fazem, tá? Em relação ao pecado, né? Alguns dentro dessa teologia pensam que o pecado original é o ato sexual. Isso não é verdadeiro, tá? A teoria de Agostinho, que levou a doutrina da predestinação, influenciou fortemente, posteriormente, né, a João Calvino para estabelecer o calvinismo, né, a questão da predestinação. Então, a tarefa do filósofo patrístico do período da transição foi, sobretudo, a conservação da cultura clássica, isso é com Agostinho, tá? Por exemplo, no meio de guerras e confusões que se produziram a partir da invasão dos bárbaros. Dentre os filósofos desse período destacam-se Cassiodoro, São Isidoro de Sevilha, Beda e Boécio. Então nós temos aqui, segundo o autor, alguns outros escritores que tratam sobre a filosofia patrística ou sobre a patrística, usam outros vocabulário, mas aqui ele usou três períodos para caracterizar o período da patrística como período da formação, período do apogeu e período da transição. Então, terminamos essa aula de número 3 falando sobre a patrística. Se houver alguma dúvida nesse período que vocês queiram estudar ou aprofundar mais, poderemos posteriormente gravar mais um vídeo à parte destacando alguns elementos importantes a mais desse capítulo 2. Né? O capítulo 2 se resumiu apenas a essa explicação, porque no capítulo 3 ele vai fundamentar, né, mais coisas importantes, né, que vai trabalhar sobre a filosofia medieval e a escolástica, tá certo? Mas, por hora, essa rápida abordagem do tema da patrística é de vital importância e faz você entender que a partir deles nós temos uma perspectiva histórica importantíssima para o cristianismo. Então, acompanhe as próximas aulas. E eu quero também citar aqui para vocês o dicionário teológico de Abraão de Almeida, tá? Aqui na página cadê? Página 294, ele fala de uma forma bem resumida a palavra patrística e a palavra patrologia, tá bom? Importantíssimo para a compreensão dessa lição do tema de hoje. Patrística
A doutrina era elaborada pelos teólogos dos primeiros 6 séculos desta era, conhecida como os pais da igreja. E já a patrologia é o estudo da vida, obra e doutrina dos chamados pais da igreja, ou seja, dos doutores na doutrina cristã que vieram logo após os apóstolos. Então, com eles, temos aí o Concílio de Nicéia, o Concílio de Trento, posteriormente a Reforma Protestante. Então, existe a parte histórica, tá? Que está contida no outro curso daqui do canal, nossa escola, mas aqui somente foi só para vocês entenderem a questão da patrística. Se você quiser aprofundar, eu vou até, na verdade, vou fazer até melhor. Para melhorar essa aula número 3, eu vou enviar, tá, lá no grupo do Telegram as videoaulas sobre história da igreja, tá bom? Então, eu vou abordar essas questões e aí vocês vão absorver mais. Então, não é muito conteúdo, mas o roteiro é esse, tá? Estamos seguindo um roteiro para que 6 meses vocês consigam aí obter o certificado em aprovação da nossa escola. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.